boa tarde para você. Eu sou Luiz Eugênio Silva. Será que o pessoal de casa vai notar que não é o Cláudio Nicolini que está hoje aqui à frente das câmeras do Brasil Gente Vale? Ó, quase falei outro jornal. Hoje eu estou desde o Bancidade primeira edição com vocês e te faço companhia até às 6:50 da noite com o Brasil Gente Vale. Nesse momento, Cláudio Nicolini está participando de um evento literário muito bacana. A gente vai trazer mais informações sobre isso ao longo da nossa programação também. Ele entende de esporte e está batendo um papo sobre isso num evento muito importante sobre literatura. E eu te faço companhia, como eu disse, trazendo informação, tudo o que acontece na nossa região. Sextou com muita informação no Brasil Gente Vale e você vem comigo. Hoje é o quê, Pedro Mariano? Chega de canseira. Ou chega de canseira ou tem mais canseira? Põe onde? Põe na minha mesa. Tô esperando essa cerveja, Pedro Mariano. Você prometeu agora, ó. Como diz você mesmo, hoje tem. Mas até ter, a gente vai até o final do expediente, trazendo o que o pessoal precisa saber sobre a nossa região. As notícias, você começa a noite com Brasil Gente Vale. Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, em destaque para você ficar bem informado, bem informada. Nosso WhatsApp já está liberado para você participar. Vou falar o número para vocês. Será que eu decorei? 997635060. Decorei? Não, será que eu lembro dos meus tempos de Brasil Gente Vale? 997635060. Caso eu me esqueça, o número está aí acima da sua tela para você participar conosco ao longo de todo o programa. E eu conto com a sua participação. Assuntos do dia, sugestão de reportagem. Se você contar o que está acontecendo no seu bairro, a gente vai até você. A gente vai pertinho, ver o que está acontecendo. Problema de esgoto, vazamento de água, barulho à noite. A gente vai até você para entender o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, na sua região. E eu peço para você participar conosco também 24 horas por dia no nosso portal bandvale.com. Estamos ao vivo também pelo YouTube, no nosso canal, o TV Bandvale, @TV Bandvale. Você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. Deu uma saidinha, foi viajar, foi passear. O Brasil Gente Vale continua à disposição em apenas um toque na sua mão no nosso YouTube. Não esqueça também de nos seguir no Instagram. Só aqui a gente tem essa correção em tempo real, não é Instagram. Muito obrigado, Pedro Mariano. É o Brasil Gente Vale, @Brasil Gente Vale. Lá você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores da notícia. Além do que acontece aqui na frente das câmeras, conosco, você fica sabendo também o que acontece atrás das câmeras. A correria, a produção para trazer toda essa informação para você. Até mesmo no bate-papo que a gente tem para escolher as músicas para toda sexta-feira. Sobe o volume, Pedro. Essa foi muito bem escolhida, hein? Agora a gente vai trazer, ó, essa é a parte do rodeio mesmo, ó. Vocês estão com muita música boa, né, gente? O ECAD que nos espere no final desse mês. Agora a gente vai trazer informação para você. Sexta-feira, muito bom e não para, viu? A galera, como eu disse para você, pode acompanhar a gente através da internet de várias formas diferentes. Mas o que você quer é informação, né? Antes disso, vamos ver São José dos Campos ao vivo? Vamos ver como é que tá SJC, Sanja, SJ Campos, tem vários apelidos aí. A gente está vendo imagens da ponte estaiada para você. Imagens bonitas, mostram um roxinho ali, tá com coloração. Lembrando que a ponte ela sempre é colorida de acordo com campanhas que acontecem ao longo do mês. O céu tá escuro, mas ainda não escureceu. Tá escuro porque tá frio, tá cinzento, tá sem sol. Vamos ver Taubaté também, a segunda maior cidade da região. Em tempo real, Taubaté aparecendo. Daqui a pouco as luzes dos prédios vão começar a acender. No momento ainda não acenderam as luzes, mas daqui a pouco começa a acender, movimento intenso. E agora a gente vai para o litoral norte. Será que o tempo está fechado por lá também? Muito, trava-língua. Praia da Garapocaia, é isso mesmo? Garapocaia, acertei, ó, de primeira. A gente não consegue ver o que está acontecendo lá ao fundo, está totalmente fechado o tempo. Lembrando que tem alerta da Marinha sobre ondas de até 3 metros de altura na região de Ilhabela. Vai até a região sul-fluminense ali. Então o tempo pode fechar mais um pouco. Agora está tranquilo, a onda tá baixinha, a gente consegue ver a onda baixinha, mas meio-dia, quando nós puxamos essas mesmas imagens no Bancidade primeira edição, essas ondas estavam altas, o pessoal estava andando, saindo da beira da praia, puxando os guarda-sóis um pouco mais para trás, porque a onda estava subindo, a água estava subindo, a maré estava subindo, e a gente vê que o tempo segue fechado lá no litoral norte. Agora eu te chamo aqui para participar conosco, para prestar atenção nessa história. Um homem morreu após ter sido baleado por um policial militar durante uma ocorrência de violência doméstica. Foi na manhã de hoje na cidade de Taubaté.
Segundo a Polícia Civil, nós fomos perguntar para a própria polícia, o suspeito teria invadido a casa de uma mulher, cometido agressões e violência sexual. Durante a abordagem, ele avançou contra os policiais, armado com uma faca e foi atingido pelos disparos. Os policiais se defenderam. A Poliana Prestes chega ao vivo conosco, trazendo informações sobre esse caso, mais um caso de violência contra mulheres, intervenção policial e dessa vez, por sorte, a polícia chegou a tempo, né, Poliana? Conta pra gente essa história. Novamente, boa tarde pra você. É isso mesmo, Eugênio. Uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Brasil Gente Vale. Esse caso foi no bairro Santa Teresa, na manhã de hoje, lá em Taubaté, Eugênio. E segundo o registro do boletim de ocorrência, a polícia militar é que foi acionada primeiro para atender uma possível ocorrência de violência doméstica. Isso porque os vizinhos teriam escutado a mulher gritando por socorro. Então a polícia seguiu até o local. Ao chegar lá, foi relatado que a mulher estava em casa normalmente na manhã desta sexta-feira quando esse homem teria invadido o imóvel. Dentro da casa, ele teria forçado ela a ter relações sexuais e sempre que ela tentava reagir, segundo o boletim de ocorrência, ela era agredida. Essa mulher, ela sofreu ferimentos na cabeça e também no rosto. Depois de cometer esses atos, o homem então fugiu do local. A polícia foi acionada e os vizinhos contaram que o homem, ele estaria sob efeito de drogas e também sob efeito de álcool e que ele era um morador conhecido ali do bairro Santa Teresa. Indicaram inclusive o endereço desse suspeito. Foi aí que os policiais foram até a residência deste homem, um homem de 20 anos, que segundo o boletim de ocorrência teria recebido os policiais com uma faca na mão. Durante ali a abordagem, esse indivíduo teria reagido e então um dos policiais, como uma tentativa de defesa, atirou contra ele, Eugênio. Esse homem ele foi socorrido, encaminhado para o Hospital Regional de Taubaté, mas lá ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher, ela também foi socorrida pelos moradores ali da vizinhança, foi levada para uma unidade de pronto atendimento. Ela tinha ferimentos no rosto e também na cabeça, mas passa bem. Esse caso foi então registrado na Polícia Civil e agora vai ser investigado. Aqui na nota da Polícia Civil, diz que as equipes de perícia estiveram no local para fazer os exames técnicos e que a arma utilizada pelo policial foi apreendida. Ela vai passar por uma perícia, assim como o celular deste homem que morreu, o suspeito. Aqui na nota também diz que a atuação da polícia do policial militar que teria atirado contra esse suspeito foi considerada como legítima defesa, já que, conforme o registro, ele teria reagido a uma agressão iminente praticada pelo homem armado com faca. Esse caso vai seguir sob investigação e foi encaminhado para a delegacia de polícia responsável pela área ali do Santa Teresa, em Taubaté. Eugênio, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Poliana, pelas informações. Como a Poliana disse agora, então, foi legitimamente registrado como legítima defesa. Repetindo a palavra aqui, os policiais foram até o lugar para atender essa ocorrência, para socorrer essa mulher e foram recebidos com um indivíduo armado. Um indivíduo que já havia cometido violência, já havia mostrado que era instável, que poderia machucar alguém e ele realmente tentou machucar alguém. Ele foi para cima dos policiais, o policial reagiu, vai saber o que ele poderia fazer. Vai saber até que ponto ele chegaria perto dos policiais com essa faca. Então, uma morte por intervenção policial que segue sendo investigada. Nesse tipo de caso, a própria polícia tem a arma investigada também, ela é levada para fazer uma análise, para fazer uma perícia, saber a quantidade de munições que foram usadas, saber se o calibre que foi usado no indivíduo é o mesmo da arma, tudo isso é estudado. Mas o que foi registrado é justamente isso, uma ação policial que acabou na morte desse homem que havia atacado, ferido, ameaçado e até mesmo cometido violência sexual contra uma mulher. Muito obrigado, Poliana, pelas informações e cada detalhe a mais que sair dessa história, você acompanha conosco no nosso portal bandvale.com. E mais uma morte por dengue foi confirmada na nossa região. Seguimos em Taubaté. No total, a cidade tem 4 casos confirmados de morte pela doença, só nesse ano. A informação foi confirmada hoje pela Prefeitura de Taubaté. Outras 6 mortes suspeitas da doença também são investigadas. A paciente é uma mulher de 21 anos, moradora do Parque Três Marias.
Segundo a prefeitura, ela possuía comorbidades e faleceu no dia 28 de abril. Lembrando que a confirmação é feita alguns dias depois. O Instituto Adolfo Lutz faz toda a avaliação, estuda essa morte para saber se realmente a causa foi dengue. Por isso que leva alguns dias para confirmar. Não é do dia para a noite que o pessoal sabe se a causa da morte foi de fato dengue, ainda mais quando a pessoa já tem comorbidades. Como parece ter sido o caso dessa moça, dessa vítima. E, infelizmente, mais um caso de morte de dengue na região. Se eu não me engano, já são 8 casos de mortes em toda a nossa região só nesse ano de dengue, 4 deles na cidade de Taubaté confirmados e outros estão sendo estudados aí pela Secretaria de Saúde da cidade. Gente, muita atenção. Se a equipe de combate à endemia chegar na sua casa, bater na sua porta, deixa entrar, deixa fazer aquela análise, mas é muito importante que você verifique se de fato se trata da equipe de combate a endemias, porque também tem gente que está passando golpes, usando institutos oficiais, usando uniformes para passar golpes. Então, daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar um caso desses. Mas aí, assim que você confirmar, liga na prefeitura. As equipes estão no bairro X hoje, aqui no seu bairro, pergunta, se for, deixa entrar, deixa te ajudar, porque esse mosquitinho, ó, que você está ouvindo, ele pode te matar. E provavelmente um vizinho, alguém que se descuidou, está ajudando esse mosquito a se proliferar. 4 mortes só em Taubaté, muita atenção. Mudando de assunto, agora a gente vai para outra cidade, São José dos Campos. Um homem é acusado de causar um acidente propositalmente com a filha de 7 anos dentro do carro. O caso foi em São José dos Campos, na tarde de quarta-feira, falamos bastante sobre esse caso. Ele estava em uma chamada de vídeo com a mãe da criança, que é a ex-esposa dele, quando tudo aconteceu. A menina tem deficiências que dificultam que ela ande, que ela fale, mas ela escapou praticamente ilesa, pelo menos fisicamente. Psicologicamente, ficou bem assustada, já que o carro caiu em um córrego. Imagina, você de cabeça para baixo dentro de um córrego, uma criança que tem essas dificuldades ainda, ficou bastante assustada. A relação do casal foi pacífica e amorosa por quase 14 anos, até, segundo a mãe da menina, o homem mudar e se tornar violento. Após ameaças e até uma medida protetiva, ocorreu esse acidente. Eu fui conversar com a Vanessa, que é a mãe dessa menina, ex-esposa do suspeito. Ela contou tudo sobre a relação, do começo ao fim, e sobre como as coisas mudaram, se tornando insustentáveis. Do ponto de vista da mulher, um pai amoroso e tranquilo se tornou uma ameaça a ela, a filha deles e até mesmo a si mesmo. Vamos ouvir. Ele nunca esboçou nenhuma intenção de fazer mal a ela em momento nenhum. A gente sempre teve uma relação ótima, foi 14 anos de casado, então sempre cuidou bem da Valentina, sempre foi atencioso, sempre prestou suporte, foi super protetor, a menina não podia pôr a mão no chão, que ele tinha que limpar com álcool, ele era muito protetor, ele amava muito ela. Desde que a gente se separou definitivamente no ano passado, no meio do ano passado, ele começou a ficar possessivo quanto a mim. Ele queria de volta, ele ficava ligando insistentemente, ele usava a Valentina, eu quero ver a Valentina, para me atacar, para vir falar comigo. Daí eu colocava ela no telefone, né, em chamada de vídeo, e ele ficava, Vanessa, deixa eu falar com você, um minutinho. E não queria falar com ela, ele queria me acessar. Ele usava a criança para chegar até você? Sim. Aí a gente chegou a reatar no momento, tentar uma reconciliação. E eu acabei saindo de casa de novo, porque ele foi agressivo, tá com meu celular no chão. Aí eu saí, e foi nisso que ele ficou ainda mais possessivo. Porque daí ele ligava, se eu não atendesse, ele ligava para outras pessoas, ligava pelas redes sociais, SMS, ele tentava contato de todas as formas. E isso foi deixando ele mais agressivo até chegar ao ponto dele vir ao portão de casa e falar que se eu entrasse com alguma medida protetiva, alguma coisa, ele ia dar um tiro na minha cabeça. Aí nesse dia acendeu o alerta de que, pode acontecer alguma coisa séria e a Valentina depende de mim. Eu que tenho que cuidar dela, ele não vai cuidar. Primeiro que se ele me mata, ele tá preso, né? Daí quem vai cuidar dela? Daí eu senti a necessidade de correr atrás de ajuda, de proteção. Com a medida protetiva, ele tem o poder de ser muito amoroso, carinhoso, simpático nos momentos, mas em outros totalmente o oposto. Então ele passou uma semana sendo a melhor pessoa do mundo, conversando,
sem ficar me perseguindo, essas coisas. E como a gente tem a Valentina juntos, né? A gente precisava estar junto para cuidar dela. Eu achei que não cabia a medida, apesar que a medida não restringia ele ter acesso a ela, era somente a mim. Daí eu retirei a medida para facilitar ele vir aqui, porque ele vinha retirar ela e ficava naquela tensão, né, de que ele não pode estar aqui. Daí eu pedi para retirar e foi justamente, pelo que eu vi no processo, no dia 20, que foi no dia do acidente, que caiu essa medida. Ele tentou me ligar a noite inteira, eu bloqueei, ele não tinha acesso a mim. Então ele fez contato pelo meu tio, que intermediou. Daí o meu tio entregou a Valentina para ele, foi pegar a cadeirinha no meu carro. Ele falou que não precisava da cadeirinha, colocou ela no banco da frente com o cinto. Daí ele saiu e avisou ele. Pede pra ela me desbloquear, que eu vou ligar pra ela. Daí ele entrou aqui, falou pra mim, mas não deu nem tempo de eu desbloquear ele já ligou no celular do meu tio de novo. Daí falou, Valentina não deu tchau, Valentina quer dar tchau. Dar o celular pra mãe dela, pra ela dar tchau. Daí ele virou o celular pra mim, ele não me deu o celular, ele só virou. E eu falei, tchau filha, vai com Deus, não sei o que. Mandei beijo, ela deu tchau, mando beijo também. Daí, no fundo, eu escutava ele falando, eu tô acelerando na Dutra. Olha só, eu tô acelerando na Dutra. Daí, meio que rapidamente, eu já olhei no vidro traseiro para ver se eu tinha noção de velocidade, né? Que ele tava, para ver se era verdade. Fui ver se ela tava com cinto, ela tava. Daí, o meu tio já pegou o celular de volta, porque era só um tchau que ele queria dar, né? Para ele não se estender na conversa. Mas nesse momento ele já falou, olha, tô a 100 por hora, olha só o que vai acontecer. E daí a ligação já ficou toda bagunçada e caiu. Foi nesse momento que aconteceu o acidente? Foi. Ele tava numa chamada de vídeo ao vivo, a gente acompanhou, era pra mim ver o que ele tava fazendo, pra mim ver o acidente. Aí já aconteceu, daí o meu tio virou e falou assim, aconteceu alguma coisa. Daí ele já pegou o carro. A Valentina, ela tem digenesia de corpo caloso, que é uma má formação cerebral desde a gravidez, a gente já sabia que tinha alguma coisa, só conseguiu bater o diagnóstico depois que ela nasceu. E aí, com muita terapia hoje, ela não anda sozinha, mas ela se locomove com ajuda, ela não mastiga, ela não fala, ela só se comunica com gestos, ela não interpreta o ambiente, ela não tem ideia de como se esquivar numa situação daquela, o que ela faria, né? O que eu vou fazer? Ela precisa de ajuda para tudo. Olha, agora eu tô com medo dele ser solto, porque foi uma coisa absurda. É triste, né, acompanhar uma situação dessa, o medo da família. Tem os dois lados da história, a gente vai mostrar, mas imagina o medo dessa mãe, imagina o susto dessa criança, eles caíram dentro do córrego, como eu falei, né? Então a criança saiu toda molhada. O tio da Vanessa, ele correu, assim que ele viu na chamada de vídeo que alguma coisa tinha acontecido, ele sabia onde o rapaz morava, o pai da criança morava, ele foi e no caminho encontrou isso aí, as imagens que você está vendo agora, e já correu para socorrer a criança junto, tirou dali, a criança estava molhada, já veio, já foi encaminhada para o hospital, ficou internada ali, verificaram se tinha algum tipo de problema, uma fratura, não teve nada físico, mas o psicológico é para sempre. E olha a situação que o carro ficou. Por muita sorte, nada pior aconteceu, até mesmo com ele, até mesmo com o homem. Nós vamos trazer detalhes do outro lado da história também, mas a mãe falou durante essa entrevista agora, foi hoje, a gente foi gravar com ela hoje. Ela disse que as ligações eram constantes, eram frequentes, e a gente vê as imagens aí, a quantidade de ligações. Ela falou da medida protetiva, ele não podia se aproximar dela por um tempo, e justamente no dia em que aconteceu o acidente, foi o dia em que a medida protetiva havia caído. Foi o dia em que ela retirou a medida protetiva. Foi só cair a medida, aconteceu isso aí, que segundo a família foi proposital, foi intencional. A gente vê a quantidade de ligações, realmente, né? Na mensagem, tem um momento dessas mensagens, inclusive, que diz, você vai se arrepender. Está escrito ali. Isso, para mim, soa como uma ameaça. É difícil alguém que lê essa conversa, essa história, você está vendo aí agora, quer uma resposta sua.
depois você vai se arrepender. E mais ligação de vídeo, e mais ligação perdida, e mais tentativa de contato. Imagina uma pessoa que tem uma medida protetiva, recebendo esse tipo de assédio o tempo todo, dizendo que você vai se arrepender se não atender a ligação, dizendo que se você fizer uma medida protetiva vai tomar um tiro na cabeça, foi o que ela falou ali, foi o que ela afirmou que ele disse. Mesmo assim, ela propôs a medida, pediu, foi dada a medida a ela, e ele se manteve afastado durante esse período, mas assim que caiu aconteceu isso aí. Ela achou que ele tinha mudado, achou que as coisas seriam diferentes, e durante essa viagem na Dutra, indo da casa dela para a casa dele, levando a criança, tô na Dutra, tô a 100 por hora, olha o que vai acontecer. E aconteceu algo. Por sorte, eles caíram ali na beira, num córrego, não bateram em outro carro. Imagina se gente que não tem nada a ver com essa história acaba entrando nesse rolo, bate num carro de uma família que estava feliz em não viajar para algum dos pontos bonitos aqui da nossa região e acaba entrando num caso supostamente de vingança. Eu falo supostamente porque está sendo investigado. Você viu a quantidade de ligações, a quantidade de mensagens, a ameaça escrita ali no aplicativo de mensagens. Olha como o carro ficou. É realmente um milagre que essa criança não tenha se ferido. Pelo menos ele teve essa preocupação de colocar o cinto, colocou o cinto certinho, negou a cadeirinha. A gente viu ali na fala da mãe que ele preferiu não usar a cadeirinha, mas colocou o cinto de segurança. E isso fez toda a diferença. Como eu disse, ouvimos os dois lados. A defesa do suspeito se manifestou. A afirmação é de que se trata de um acidente e não de algo feito com intenção de atingir a mãe da menina que estava no carro. Apesar da medida protetiva e do que teria sido dito pelo homem durante a ligação, durante o vídeo, a defesa aponta que o carro perdeu o controle. Nós vamos ao vivo até a redação com a Isabela Valucas, que tem os detalhes do outro lado da história. Antes da resposta, Isabela, o boletim de ocorrência diz que ele estava alcoolizado. A polícia chegou até o local, ajudou a socorrer os dois que estavam no carro, pediu para fazer o bafômetro, ele acertou e o bafômetro acusou álcool, é isso mesmo? É isso mesmo, Eugênio. Uma boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha agora, nesta sexta-feira, no Brasil Urgente Vale. Ele topou fazer o teste do bafômetro quando a polícia solicitou e tinha álcool. Foi constatado que havia álcool no organismo dele. Além disso, em nota, a defesa do motorista alega que ele perdeu o controle do veículo quando um pneu de caminhão estourou na rodovia. Ele se assustou e acabou perdendo o controle do veículo. O acusado também alega que mantém um bom relacionamento com a mãe da criança, com a Vanessa, e que a única rusga existente entre ele e alguém da família seria com o tio dela, que, segundo o acusado, também já o ameaçou. Além disso, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas, então em breve a gente vai descobrir certinho o que causou esse acidente na rodovia Dutra, nesta semana, com essa criança e envolvendo esse rapaz. Eu volto com você aí no estúdio, Eugênio. Então a defesa também já foi trazida, inclusive eles condenaram, entre aspas, a forma como esse caso está sendo divulgado. Eles afirmam que é errado afirmar que o acidente foi intencional, que havia algum tipo de problema, mas a gente está vendo aí, não sabemos o que aconteceu, isso vai ser investigado pela polícia e ninguém está aqui para fazer juízo. A gente está aqui para mostrar o que está acontecendo. Mas as mensagens da mãe que ela recebeu, essa ligação ao vivo que aconteceu no momento do acidente, e claro, o fato dele estar alcoolizado também, isso pode constatar que de fato foi um acidente, não um incidente causado intencionalmente, mas nós vemos aí que havia mais do que uma rusga entre eles. Essa mensagem ali, ó, se ele tinha só uma rusga com o tio da moça, se a relação deles era tão amigável, por que ele a ameaçou nas mensagens? Por que ele disse você vai se arrepender? Por que ele ligou tanto, insistiu tanto? A gente vê a mensagem aí, que também entra para a investigação. Todos os depoimentos vão ser dados junto à polícia. Esse caso ainda tem muito o que ser dito, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. E nós seguimos acompanhando bem de perto. Muito obrigado pelas informações, Isabela. Daqui a pouco você volta comigo com mais detalhes aí direto da redação. A Isabela vai apurando tudo em tempo real que está acontecendo, junto ao pessoal do nosso site, o bandvale.com, o pessoal das rádios. Jornal daqui a pouco tem, o Band Cidade segunda edição, tudo está sendo apurado agora também. E a gente segue trazendo informação. E a informação é bacana, mas é um pouco triste também. Vou explicar, porque após mais de 2 anos à frente do Comando de Policiamento do Interior, o CPI-1, o coronel Luiz Fernando Alves deixou o cargo.
Durante o período, o oficial comandou diversas operações de combate à criminalidade em toda a região. Agora quem assume o comando do CPI-1 é o Coronel Mendes Ribeiro. Luiz Fernando Alves será o novo responsável pelo policiamento da cidade de São Paulo. Por que eu falei que é um pouco triste? Porque o coronel, ele sempre foi muito solícito, muito educado e sempre acolheu a gente da imprensa de braços abertos. Para você ter ideia, a gente falava diretamente com o coronel, ele nos atendia, ele nos auxiliava, nos direcionava e sempre foi muito carinhoso, posso dizer, com a imprensa aqui da região. Sempre que eu o encontrava, ele até brincava. Eu sei que você é gente boa porque você tem o mesmo nome que eu. Ele é Luiz Alves, eu sou Luiz Eugênio, ele é Luiz Fernando, Luiz Eugênio. E ele fazia essa brincadeira. Então, além do trabalho sério como policial, como comandante do CPI-1, o coronel ainda tinha essa atenção com todos os repórteres, com todos os jornalistas, com toda a imprensa. Sempre nos respeitou muito. Essa é a parte triste, ele sair daqui do comando, mas a parte boa é que chega o Coronel Mendes também. A gente já deseja as boas-vindas ao coronel, que ele faça um trabalho, podemos dizer, torcemos até que seja melhor que o trabalho do Coronel Alves, porque a gente sempre quer um trabalho melhor, né? Mas o coronel deixou aí um legado bastante bacana e ele vai para um desafio muito forte, que é o de comandar a polícia lá na cidade de São Paulo, uma cidade que precisa da atenção da Polícia Militar. E talvez não poderiam ter escolhido alguém melhor para assumir esse cargo. Vai com Deus então, coronel, muito obrigado por tudo. A gente segue aqui torcendo pelo senhor e espero que o seu número continue mesmo, para a gente mandar as felicitações aí no privado também. Um abraço e bom trabalho e seja bem-vindo, Coronel Mendes. E teve mais mudança de comando na nossa região. O policial militar Daniel Lemes assume a liderança do 20º Batalhão da PM, que atua no Litoral Norte. Ele foi promovido a tenente-coronel. Um comando novo para as 4 cidades do nosso litoral. É o 20º BPMI, o 20 que a gente fala. Está com o novo comando também. Importante, né? Uma região bastante importante. Lá tem muito turismo, tem muito movimento, estradas. Então é preciso realmente uma atenção da Polícia Militar e a gente está acompanhando o trabalho do 20º sempre e essa mudança também muito relevante. Seja bem-vindo então, Tenente Coronel, e boa sorte no seu comando das 4 cidades do nosso litoral. Mais violência em Taubaté. Um jovem de 17 anos foi morto a tiros no bairro Secap, foi na noite de ontem. A gente volta a falar com a Poliana Prestes sobre isso, então vem para cá comigo aqui. A gente vai chamar de novo a Poliana Prestes, que tem os detalhes. A Poliana está aqui comigo, ela está lá na sede da Polícia Judiciária. O DINTER 1 de São José dos Campos, que comanda a Polícia Civil, é a central de investigação, Vale, Serra e Litoral. Por isso que a Poliana está lá acompanhando onde tudo acontece. Conta pra gente essa história, mais um crime, mais um registro na nossa região. E a região toda, como um todo, né? Não só o Vale do Paraíba, Serra também, infelizmente, e Litoral continuam bem violentas, né, Poliana? É isso mesmo, Eugênio. Madrugada de sexta-feira bastante violenta, principalmente em Taubaté. Nós falamos sobre o caso do bairro Santa Teresa e agora esse outro caso foi no bairro do Secap. Por volta da meia-noite, um jovem de 17 anos, Eugênio, ele estava na Praça João Domingos Manara e teria sido atingido por um rapaz que passou de moto. Segundo os moradores, uma motocicleta preta passou pelo local e o indivíduo que conduzia teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra esse jovem. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No meio do caminho, os policiais foram informados que a vítima já tinha sido encaminhada para a UPA do mesmo bairro ali do Secap. Mas a polícia compareceu ao local, coletou algumas informações com os moradores, com a família, inclusive, também da vítima, que relatou que o menino não tinha desavença ou qualquer outro tipo de envolvimento com situações que pudessem acarretar neste homicídio. O jovem foi levado para a UPA, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A polícia esteve também na unidade de pronto atendimento. A vítima foi identificada como Robson Morato da Silva, um jovem de 17 anos que, como a família relatou, não tinha histórico de desavenças ou dívidas que pudessem ter motivado esse crime. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Taubaté como um homicídio e agora vai ser investigado pela Polícia Civil para tentar identificar quem seria esse suspeito que teria disparado contra o Robson, um jovem de 17 anos, lá no bairro do Secap, em Taubaté, Eugênio. Poliana, muito obrigado pelas informações. Continua ali na sede da polícia. A Polícia Civil também, que é sempre muito solícita conosco, traz a informação.
Por isso, nós nos sentimos bem-vindos de lá, diretamente na sede da Polícia Judiciária, no DEINTER 1, porque o pessoal nos recebe e dá a informação que você de casa precisa. Obrigado, Poliana. Bom trabalho. A Justiça de São Paulo negou o pedido de absolvição sumária apresentado pela defesa do tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa, a policial militar Gisele Alves Santana, com um tiro na cabeça. Esse é um caso que teve bastante repercussão aqui na nossa região. A gente vê as imagens aí. De nulidade do inquérito policial militar da defesa do tenente-coronel Geraldo Neto. A defesa alegava irregularidades na investigação. A juíza também determinou a continuidade das investigações complementares. Entre as medidas autorizadas estão a coleta de imagens de câmera de segurança, registros de serviços digitais e a incorporação oficial do inquérito militar aos autos principais do caso. Além disso, foi negado o pedido da defesa para devolução dos celulares apreendidos, já que os aparelhos ainda podem ser utilizados em novas perícias. As audiências para ouvir as testemunhas e o interrogatório do acusado foram marcadas entre os dias 29 de junho e 3 de julho. Gisele Alves Santana, de 32 anos, foi encontrada gravemente ferida no apartamento onde morava com o marido no Brás, região central da capital paulista, em fevereiro deste ano. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital das Clínicas, mas morreu horas depois. Inicialmente, o caso foi tratado como suicídio, mas a Polícia Civil concluiu que a dinâmica do disparo não corresponde a essa hipótese. O tenente-coronel foi preso em São José dos Campos no dia 18 de março deste ano. Ele também está sendo julgado pela Justiça Militar, podendo perder o cargo e a aposentadoria. A patente também, né? Em nota, a defesa do tenente-coronel Neto afirma que o processo vai entrar em fase de instrução processual. Um detalhe aí que a gente tem que entender um pouquinho, jogar lá no chat GPT para entender o que isso significa, mas quer dizer que ainda tem muito a ser dito sobre esse caso, tem muita história, 2 julgamentos, julgamento militar junto à própria Polícia Militar e um julgamento civil também, né, que aí já não abrange a Justiça Militar. Um julgamento, como foi dito aí pela Thaís, para a possibilidade dele perder a aposentadoria, perder o status de policial militar, e outro para de fato ser preso, acusado de feminicídio, acusado de homicídio, acusado de atirar em alguém, matar alguém, sendo policial militar ou não. E aqui a gente vê um caso que não foi uma troca de tiros, não foi uma intervenção policial, foi um homem matando a companheira dentro de casa. É isso que está sendo investigado. E inicialmente tentaram colocar como uma hipótese de suicídio, mas o estudo da própria polícia constatou que não tinha como a pessoa se matar daquela forma, daquele jeito, e o caso está indo para... E a gente repete bastante esse caso porque ele foi preso aqui, né, em São José dos Campos, então abrange a nossa região, um caso de grande repercussão, e seguimos acompanhando. Cada detalhe é relevante e cada detalhe 24 horas por dia no nosso portal também. E mais um acidente fatal foi registrado nas estradas aqui da nossa região, em Caçapava. Um homem morreu após ser atropelado na madrugada de hoje na rodovia Presidente Dutra. Mais um caso. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 128. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, PRF, a vítima seria um homem de aproximadamente 30 anos. Ele não portava documentos e, por isso, não pôde ser identificado. Um acidente violento na Dutra também, é mais difícil você identificar a pessoa. O motorista envolvido no atropelamento fugiu do local sem prestar socorro, dificultando ainda mais a investigação. O caso segue sendo investigado, lembrando que tem câmera para todo lado ali na rodovia Presidente Dutra, então, uma hora ou outra, vão chegar até esse indivíduo. E, claro, a família desse homem vai acabar descobrindo quem é em determinado momento também. Acidentes na Dutra são bem feios, né? Então a identificação acaba sendo um pouco mais dificultosa. Um homem de 64 anos morreu após ser espancado dentro da própria casa, lá no litoral norte, em Caraguatatuba. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi encontrada ferida dentro da residência no bairro Jardim Olaria durante a madrugada do dia 13 desse mês, mas a ocorrência foi registrada na delegacia na tarde de ontem pela família. A polícia investiga o crime e tenta identificar também o autor, entender o que aconteceu. Um familiar foi avisado por um inquilino do imóvel que o homem estava fazendo sons estranhos. O vizinho ouviu e falou: opa, isso não é normal, algo está acontecendo ali. E ao chegar ao local, encontrou o homem desacordado, com o rosto coberto de sangue e machucado. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e também não conseguiu falar o que havia acontecido com ele. Já estava em estado ali, infelizmente,
terminal, digamos assim. E de acordo com a unidade, o homem apresentava múltiplas lesões pelo corpo, fratura no rosto e traumatismo craniano. Mais um caso que está sendo investigado, mais um caso que a polícia busca respostas e que a família também quer uma resposta. E parabéns ao vizinho que ouviu algo diferente e foi avisar a polícia. Agora eu quero ver a sua participação. Hoje é uma sexta-feira diferente. Cláudio Nicolini está participando do evento bem bacana de literatura, falando de esporte. Enquanto isso, eu mantenho a cadeira quentinha para quando ele voltar na segunda-feira, tudo volta ao normal. 99763-5060. Quem está com a gente? É o Francisco. É muito triste ver que essa mulher está passando com tantas ameaças contra ela. Agora, a criança, foi Deus que salvou, sem dúvida, viu? É o Francisco que está com a gente, Francisco de Taubaté. Sem dúvida, viu? A mão de Deus deve estar nessa história, com certeza. Francisco, obrigado pela participação. Um abraço para você, viu? A Marta também está conosco. Olá, galera. Que animação. Olha só a Marta. Tô amando, tá friozinho hoje em São José. Olha, Tietando Eugênio, nos encontramos pela rua, hein, Marta? Parece que a gente estava no calçadão de São José. Eu na reportagem, nos encontramos. Olha que bacana. E você? Você de casa também me encontrou em algum momento? Não só eu, encontrou qualquer repórter da Band, o próprio Nicolini. Tem uma fotinha? Manda pra gente daqui a pouco, eu quero ver. Fiquei feliz agora com a mensagem da Marta. Quero ver várias dessas, se você tiver. Abraço pra você. Obrigado pela participação. Olha que bacana. No meio do povo lá, na 7 de setembro em São José. O Carlos Santos de Jacareí já chegou fazendo inveja. Boa tarde, Eugênio. Nesse friozinho, somente uma feijoada feita no fogão de lenha, que fica mais gostosa ainda para aquecer. A gente não acredita que o refrigerante que vem na garrafinha de vidro é mais gostoso do que o da garrafinha de plástico? A comida feita no fogão de lenha é mais gostosa do que a feita no fogão a gás. Abraço do Carlos, Dioné da Vila Garcia. Um abraço para você também. Muito obrigado, viu? Até aguou a boca. A diva de São José dos Campos. Boa tarde, Eugênio. Tudo bem? Está bem por aqui, por aí. Judiação dessa menina. Só Deus mesmo nesse momento. Tenham todos vocês aí um abençoado fim de semana. Abraços da diva. Abraço para você também, diva. Muito obrigado pela participação, pela mensagem e por acompanhar essa história. Dá a sua opinião também a respeito disso. A gente vai para um rápido intervalo agora. Daqui a pouco o Brasil Gente Vale está de volta. Manda sua mensagem. Tem uma fotinha comigo, com o Nicolini, com os repórteres da Band? Manda pra gente. Daqui a pouco a gente coloca na tela a sua mensagem e tem muito mais notícia. Caraguatatuba na tela pra você. Voltamos já já. Ali a onda tá mais intensa em Caraguá, hein? Será que aumenta? Será que o alerta da Marinha vai se consolidar? Não vá se afobar. Não tem que pôr a... Blitz na TV, a TV Band Vale mais perto de você. Neste sábado, a nossa equipe estará ao vivo no Manhã da Band, direto de Ubatuba. E vai rolar mais uma mega entrega da Universo Honda. Todas as motos contempladas no mês pelo Consórcio Nacional Honda. Universo Honda Ubatuba, Rua Dona Maria Alves 109 no centro. E aproveite também as promoções. Blitz na TV, que é Honda, vai de Universo. Quem experimenta logo fica fã do arroz e do feijão tarumã. O verdadeiro sabor da comida brasileira é o arroz e o feijão tarumã. Dia 20 é o Dia Nacional do Medicamento Genérico. Por isso, eu criei a Semana do Genérico ultra barato. De 18 a 24 de maio, no site, no aplicativo ou na mega loja na estação São Judas do metrô, você vai encontrar toda a linha de genéricos com o maior desconto do Brasil. Se o genérico já é mais barato na Ultra Farma, esta semana então vai estar ultra barato. Aproveite! A promoção Seleção Premiada Tausti já entrou em campo. São mais de 750 mil reais em prêmios, com sorteio toda semana. E no final, uma bolada de 100 mil reais. Cadastre-se e participe! A Eleve preparou um produto fantástico para você, que é a creatina, um dos produtos mais estudados do mundo. Você sabe que a creatina ela é fantástica para ajudar na manutenção da massa magra e prevenir também a sarcopenia, que é a diminuição dessa massa magra. Você perde a força muscular, tem dificuldade para levantar do sofá, fazer uma caminhada ou até mesmo ficar de pé durante alguns minutos. Use a creatina, independentemente se você faz atividade física ou não. Ela vai ajudar nessa força muscular.
para adquirir é muito simples, não tem contraindicação e não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode usar. Inclusive, os estudos apontam a força da creatina para a saúde mental. 0800 000 3358. 70% de desconto e eu entrego na sua casa, não cobro frete. 0800 000 3358. Com a Selva Zeladoria, a sua tranquilidade é garantida. A Selva tem mais de 20 anos de referência regional em zeladoria e mais de 2.850 clientes atendidos. Portaria remota, 24 horas, equipamentos de última geração, zeladoria patrimonial, portaria presencial, monitoramento 24 horas, cobertura de eventos. E com o aplicativo Selva Zeladoria, você tem sua casa na palma da mão. Selva Zeladoria, a força de quem protege. Estamos de volta com o Brasil Gente Vale e você já mandou a sua mensagem? 997635060. Agora há pouco o pessoal resgatou fotos de quando encontraram as equipes da Band nas ruas. Você tem a sua? Você tirou aquela fotinha assistindo o Brasil Gente Vale? Manda pra gente. Daqui a pouco aqui no telão vai aparecer a sua mensagem. Tá tomando um negocinho quentinho nessa sexta-feira fria? Não vai dar praia amanhã. A não ser que você seja maluco, maluca de ir pra praia nesse frio, mas tem gente que gosta para pegar um surf, por exemplo, pegar um surf, mas talvez você tá tomando aquele caldinho, o pessoal mandou foto da feijoada que tá rolando agora à noite. Pedrão Mariano se esquenta de outra forma. Bocado de cachaça, né? E você, como é que você faz para encarar o frio, ainda mais na nossa região, que é difícil ficar frio? Daqui a pouco eu quero ver a sua mensagem. Até a sua mensagem chegar, vamos de notícia, então vem comigo aqui. Um adolescente de 15 anos viveu momentos de terror durante uma corrida de aplicativo em Jacareí. Terror mesmo, você sai de casa achando que vai chegar no seu destino tranquilamente e olha o que acontece. Segundo ela, um motorista teria assediado essa moça na noite de quinta-feira, foi ontem. A Isabela Valucas tem mais detalhes diretamente da nossa redação, conta como aconteceu essa história e é isso mesmo, o medo que a mulher passa, né, Isabela? Você também vai pegar um Uber, vai pegar um transporte para voltar para casa, para ir para algum lugar, para um compromisso e acaba vivendo um momento de terror como esse, né? A mulher, ela teme, porque o homem é mais forte, o homem é mais violento e é no espaço que deveria ser seguro, que é o carro por aplicativo, que tem o nome da pessoa, tem o veículo dela, tem todos os documentos e mesmo assim acontece. A Isabela vai contar essa história pra gente. De fato, esse homem era um motorista por aplicativo, era outra pessoa que estava no carro. Conta pra gente, Isabela. Boa noite novamente. Boa noite, Eugênio. Pois é, essa menina estava na companhia de duas amigas, ela tem 15 anos. Ela solicitou um carro por aplicativo da 99 e ela estava com essas amigas no parque da cidade e elas estavam voltando para casa, cada uma ia ficar em um lugar diferente, então ela solicitou o carro para as três. Dentro desse carro de aplicativo, o motorista deixou as amigas dela primeiro e ela chegou a comentar com o motorista, perguntar para ele se tinha problema, se ela efetuasse o pagamento na próxima viagem, porque pelo que eu entendi apurando as informações, é possível fazer o pagamento da viagem atual ou de uma viagem anterior numa próxima corrida. E ele concordou, de acordo com as informações do boletim de ocorrência. Ela alega que o motorista concordou com essa condição e que assim que ele deixou as amigas dela no bairro Maria Amélia, que, aliás, no bairro Bela Vista, que é onde elas moram, ele seguiu para o bairro Maria Amélia, que é onde essa menina mora. E durante o percurso ele teria mudado o comportamento dele e perguntou como ela faria o pagamento dessa viagem, se seria com troca de favores sexuais. Ela se assustou diante da pergunta do motorista e ele disse que se ela não efetuasse o pagamento de alguma forma, ele seria obrigado a levá-la até a delegacia. Nisso, ele acelerou o carro, ela ficou com mais medo ainda de qual seria o paradeiro que ele a levaria
e pulou do carro com ele em movimento. Ela sofreu algumas escoriações no joelho, nas costas e nos braços e também conta que durante a fuga ela se escondeu em um matagal e esperou até que ela se sentisse segura para sair correndo em direção à casa dela. A mãe da adolescente foi quem procurou a polícia quando viu que a filha chegou num estado lamentável, triste, com medo, chorando, depois desse caso tenebroso, e levou ela até a delegacia onde foi feito o boletim de ocorrência. Agora o caso será investigado pela delegacia especializada e a vítima já foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Em nota, a 99 lamentou o caso e se colocou à disposição da vítima para atender qualquer tipo de necessidade que ela possa vir a ter decorrente desse acontecido dentro de um carro de aplicativo da 99. Além disso, eles também informaram que o motorista já foi desligado, teve o seu perfil bloqueado na plataforma e que a empresa tem uma tolerância zero para casos de assédio e violência sexual. A 99 também se colocou à disposição para colaborar com as autoridades na investigação desse caso. E por hora, são essas as informações que nós temos, Eugênio. Eu volto com você aí no estúdio. Isso está longe de ser pouca informação, viu? Só o que você falou já é suficiente para ver a gravidade do caso, a importância da ação rápida da empresa e da resposta da empresa, da mídia, da polícia entrar em contato com a 99 no caso, e da empresa responder e já tomar alguma providência. Claro que o caso vai ser investigado pela polícia, vão saber o que aconteceu de fato, vão ouvir o cara, vão ouvir a empresa, vão ouvir principalmente a vítima, as amigas dela também, mas é importante ver que algo já foi feito, que alguma medida já foi tomada e que esse cara não está mais aí nas ruas para fazer mal para ninguém. Que absurdo, pedir um pagamento, depois de ter aceitado principalmente, uma outra forma de pagamento, fazer esse tipo de... Parece algo que já era feito com frequência. Ele não teve aquele clique do nada. E estamos falando de um adolescente, uma menina de 15 anos. Muda alguma coisa? Muda, porque é uma criança ainda mais frágil, né? É uma criança, 15 anos. Já é terrível com qualquer mulher que seja. Mas com a criança ainda, e dá para ver que é uma criança, uma menina de 15 anos. Caso sendo investigado, a gente está olhando de perto. Obrigado, Isabela, pelas informações. Segue na redação apurando tudo de perto. E você, já sofreu algum tipo de violência como essa, num local que você considera seguro, num local que deveria ser seguro para você? Manda uma mensagem para a gente, conta essa história. Já foi investigado, você quer dividir com a gente? O número está na tela para você participar. Um homem de 46 anos foi preso por estupro de vulnerável. As histórias não param. Foi na tarde de hoje em Taubaté. Segundo a polícia, ele mantinha um relacionamento amoroso com um menor de 13 anos. O homem morava em um bairro numa kitnet, foi lá no Areão, junto com a vítima. Foram apreendidos então 2 celulares que podem ajudar nas investigações. Tem muita coisa no celular que pode ajudar a entregar o indivíduo. E no local foi encontrado uma caixa de bombom e também uma flor, que segundo as autoridades era para agradar o menor. Era para aproximar, chamar o menor. A gente passou muito por esse corredor aí já, lá de Taubaté. A gente acompanha a polícia, eles também abrem as portas para a gente acompanhar as investigações. A gente da imprensa conhece bem. Por sermos repórteres, não por sermos criminosos, pelo amor de Deus. A polícia afirma que entrou em contato com a mãe da vítima, que disse que já havia procurado o conselho tutelar. Ela buscou ajuda. O suspeito está preso preventivamente. Nós vimos as imagens do momento em que ele foi preso, que ele foi detido, que foi encaminhado à cadeia pública ali. E vai responder, né? Porque já tem muita coisa que diz. 46 anos, está repetindo ali na tela, já tem muita coisa que diz o que ele estava fazendo. Tem a flor, tem a caixinha de bombom. Isso em outra situação seria bonito. Imagina um casal com a flor, com a caixa de bombom. Bacana, né? Agora, um adolescente de 13 anos, 46 anos tem aí o homem. Canalha! É canalha pra baixo que chama, Pedro Mané. Canalha pra baixo. Coisa que não pode falar nesse horário, coisa que não pode dividir. Às vezes o que está na mente da gente precisa passar por um filtro. O filtro fica aqui, ó. Você pensa, filtra aqui e sai aqui. Às vezes é difícil esse filtro, às vezes falha e a gente fala besteira no ar. Então vou falar mais devagar, fazer o filtro funcionar para a gente trazer só a informação, que às vezes a opinião da gente é muito forte e a gente fala até o que não deve. Em Pindamonhangaba, 2 adolescentes foram apreendidos suspeitos de matar um homem após uma discussão.
motivada por uma curtida em rede social, um like na rede social. A vítima foi apreendida, foi agredida com golpes de tijolo, na verdade, na cabeça. Morreu no local ainda. Imagina uma pessoa atacada com golpes de tijolo, o ódio que tinha nesse ataque. Quem traz os detalhes pra gente é a Poliana Prestes, ela segue acompanhando os casos de perto, na sede da Polícia Judiciária aqui da nossa região. Poliana, o caso envolve então violência, uma forma de violência brutal, um ataque com tijolo, e envolve rede social. A vida não vale mais nada agora, a pessoa por causa de um like na rede social, um clique num botãozinho ali, numa foto, pode gerar uma morte tão grave, tão violenta, tão absurda. Conta pra gente essa história. É isso mesmo, viu, Eugênio? Foi na madrugada desta quinta, então, para sexta-feira, mas lá na cidade de Pindamonhangaba. E por lá o que aconteceu? Esse homem, ele teria curtido na rede social uma publicação da irmã de um desses adolescentes que teria agredido ele. De acordo com o registro do boletim de ocorrência, os jovens utilizaram tijolos para agredir esse homem até que ele morresse. A polícia militar foi acionada para atender o caso de agressão, mas quando chegou no local, o SAMU também foi acionado. Quando chegou no local, o homem caído no chão já estava morto. E os dois adolescentes tinham fugido do local. Os moradores relataram como teria acontecido toda a situação e depois de ter atendido a ocorrência ali no local onde a vítima morreu, a polícia militar foi acionada em um imóvel, em uma casa, onde estariam esses dois suspeitos. Esses adolescentes na casa estavam cercados por moradores, por populares que queriam agredir os dois, já que eles teriam causado a morte deste homem. Os dois adolescentes foram conduzidos pela polícia até a delegacia, prestaram depoimento, um deles preferiu ficar em silêncio. Segundo o boletim de ocorrência, o outro acabou confessando o crime. Mas os dois foram apreendidos, foram levados para a vara da infância e da juventude e em seguida levados para a Fundação Casa. A Polícia Civil registrou esse caso de homicídio e apreendeu o celular da vítima, além de ter recolhido também o tijolo que teria sido utilizado por esses adolescentes. Esses materiais vão passar por perícia e os adolescentes então apreendidos já encaminhados para a Fundação Casa. Eugênio. Agora, uma morte, gente. A gente sabe que o adolescente no Brasil, ele não é preso, ele é apreendido, né? Ele vai para a Fundação Casa, algumas vezes ele retorna às ruas, outras vezes não. Não sabemos e também não vamos dizer o que a justiça deve fazer, a justiça que decide. Mas você tirar a vida de uma pessoa com tijolada, 2 contra 1, por causa de uma curtida na rede social, né? Nós do nosso meio, a gente está tão acostumado com a comunicação. A rede social para a gente é uma ferramenta muito importante, né? Nós compartilhamos, por exemplo, esse momento, eu com a Poliana aqui, de vez em quando, se estivéssemos falando de alguma coisa mais feliz, a gente tirava um print desse momento, botava na rede social, um marcava o outro, bem legal. Agora, por causa de um like, você matar uma pessoa, o like muitas vezes não quer dizer nada. Se você já segue uma pessoa, não quer dizer que você vai dar você clicar na foto, quer dizer que você tem alguma intenção com a pessoa, alguma vontade, quer dizer apenas uma pessoa curtiu, botou uma foto ali legal, bacana. A pessoa está feliz naquele momento, você dá like na foto. A polícia segue investigando e é triste ver o quão a vida está sem valor. Não vale nada. Deu um like na foto, tijolo, 2 caras, pegou ele, de trairagem, matou e a polícia segue investigando. Muito obrigado, Poliana, pelas informações, bom trabalho para você. Está escurecendo, ainda bem que você está dentro aí da sede da polícia, está seguro ali dentro, né? Seguimos em Taubaté agora. Taubaté está hoje no Brasil, gente vale, hein? Também em Taubaté. A Polícia Civil realizou uma operação para investigar um possível caso de corrupção dentro da prefeitura nessa sexta-feira. As investigações, feitas de forma sigilosa, começaram depois de uma denúncia encaminhada pelo próprio município. Um servidor público é suspeito de cobrar propina para facilitar a liberação de alvarás comerciais. Isso que está sendo investigado. Simples? Nem tanto. Durante a ação foram apreendidos celulares que podem colaborar com as investigações. Em nota, a Prefeitura de Taubaté afirmou que encaminhou as denúncias às autoridades e que as informações continuarão sigilosas para não atrapalhar as investigações. Todos os detalhes estão sendo mantidos ali em sigilo para entenderem o que está acontecendo, para que esse servidor, essa pessoa, seja investigada da melhor forma possível. Mas, gente, que triste, né?
a pessoa pedindo um dinheirinho a mais para fazer o trabalho dela, para liberar alguma coisa. A pessoa tenta fazer tudo certinho, a gente vai, tenta fazer nossa casa, tenta fazer nosso comércio, tenta criar o próprio negócio. Aí na hora que você vai conseguir, se você não pagar um extrinha, você não consegue. Um sonho que cai por terra devido à corrupção. Esperamos então que esse caso seja de fato investigado pela polícia e pela prefeitura de Taubaté. E que isso seja banido de qualquer linha, de qualquer patamar do serviço público. Porque a corrupção é o pior, vou usar o termo que está na minha mente, vou tirar o filtro agora. Corrupção é o pior câncer que tem nesse país. Na parte da polícia, na parte da política, na parte de tudo. É um câncer que a gente tem. Então, a corrupção tem que ser combatida de todas as formas possíveis. E já tem mais notícias por aqui, mas antes o Cláudio Nicolini tem um recado para você. Ele não está aqui, mas está aqui. Vamos ouvir. Presta atenção aqui. Tá precisando cuidar do sorriso, mas não sabe onde começar? Então presta atenção. Aqui na COP você faz uma avaliação completa, gratuita e já sai sabendo exatamente o que precisa fazer. E não é só uma olhadinha rápida não, né, doutora? Claro que não. A gente faz uma consulta completa com exames de imagem e equipamentos modernos para identificar tudo, desde uma simples limpeza até um tratamento completo, como restauração, próteses e muito mais. Ou seja, resolve tudo em um só lugar. Exatamente. E o melhor é que você faz só o que realmente precisa, com orientação profissional e segura. Então, meu amigo, minha amiga, não perde tempo. Agende agora mesmo sua avaliação gratuita na COP pelo WhatsApp. Código de área 12 93618 9761. Ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Seu sorriso merece esse cuidado. Seu sorriso merece a COP. Blitz na TV. A TV Band Vale mais perto de você. Neste sábado, a nossa equipe estará ao vivo no Manhã da Band, direto de Ubatuba. E vai rolar mais uma mega entrega da Universo Honda. Todas as motos contempladas no mês pelo consórcio nacional Honda. Universo Honda Ubatuba. Rua Dona Maria Alves, 109 no centro. E aproveite também as promoções. Blitz na TV. Quer Honda? Vai de Universo. História de pessoas que perderam seus dentes há muito tempo e tiveram uma transformação de vida através da prótese sobre implantes. Conte um pouquinho da sua história para nós, Liz. Eu, quando era muito jovem, eu perdi todos os meus dentes. E aqui na Ortovip eu realizei o meu sonho, meu sorriso voltou. E você, que perdeu todos os seus dentes e quer uma transformação de vida? Aproveite e agende sua consulta. Ortovip, construindo sorrisos, transformando vidas. Você trabalha 6 dias para folgar só um? A escala 6x1 tira tempo da família, do descanso e da saúde. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região está em campanha e chamamos todos os trabalhadores para essa luta. Se o Congresso vai votar, precisamos se mobilizar. Pelo fim da escala 6x1, em defesa da escala 4x3, pela redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais, sem redução de salário e não a pejotização. A Eleve preparou um produto fantástico para você, que é a creatina, um dos produtos mais estudados do mundo. Você sabe que a creatina ela é fantástica para ajudar na manutenção da massa magra e prevenir também a sarcopenia, que é a diminuição dessa massa magra. Você perde a força muscular, tem dificuldade para levantar do sofá, fazer uma caminhada ou até mesmo ficar de pé durante alguns minutos. Use a creatina, independentemente se você faz atividade física ou não. Ela vai ajudar nessa força muscular. Para adquirir é muito simples, não tem contraindicação e não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode usar. Inclusive, os estudos apontam a força da creatina para a saúde mental. 0800 000 3358. 70% de desconto e eu entrego na sua casa, não cobro frete. 0800 000 3358.
Parabéns, Santa Branca, 194 anos. Uma homenagem, Grupo Bandivale. Dia 20 é o Dia Nacional do Medicamento Genérico. Por isso, eu criei a Semana do Genérico ultra barato. De 18 a 24 de maio, no site, no aplicativo ou na Mega Loja na estação São Judas do metrô, você vai encontrar toda a linha de genéricos com o maior desconto do Brasil. Se o genérico já é mais barato na outra farma, esta semana então vai estar ultra barato. Aproveite! Brasil Gente Vale de volta na sua tela. Daqui a pouco tem Band Cidade, segunda edição. O Falando Nisso de hoje aconteceu diretamente lá do Vale Sul Shopping, onde a gente tem a nossa Arena Estéreo Vale para você trocar a sua figurinha, para você jogar videogame e para conhecer grandes astros do esporte. Hoje, por exemplo, o neto do Rei Pelé estava lá, viu? E você pode ouvir todos os dias também no Papo de Copa na Estéreo Vale. Que bacana, né? Enquanto isso, a gente continua trazendo informação. Tá tudo azul hoje, né? O telão azul, eu de azul, tá tudo azul hoje. Já mandou sua mensagem? Recuperou aquela foto que você tinha da equipe da Bandivale com você, num Povo Fala, que a gente chama, te encontrou nas ruas, já gravou uma reportagem com a gente? Manda mensagem, manda o que você está fazendo de janta, manda o que você está usando para se esquentar nesse calor, até aquela cachaçinha vale, Pedrão. Cachaça, né? Nem deu tempo de eu falar. Enquanto você separa a sua mensagem, a gente segue com notícia. A Prefeitura de São José dos Campos está alertando os moradores sobre golpes praticados por falsos agentes de saúde. Eu disse que ia trazer mais detalhes e é agora. Segundo a administração, os suspeitos abordam as vítimas dizendo que elas precisam atualizar o cadastro junto à Secretaria de Saúde e solicitam reconhecimento facial. Tira uma foto da pessoa. Depois, esse reconhecimento facial é usado para efetuar transações bancárias. Sabe o reconhecimento de rosto que seu celular tem? Você coloca ali, ele lê seu rosto e sabe que é você. A pessoa tira uma foto sua, pega seu celular e usa a foto para acessar seu telefone e consegue acessar tudo. Nós falamos com Pedro Santiago, diretor de Atenção Básica da Secretaria de Saúde da cidade, que falou sobre como a população pode se prevenir desse golpe. Vamos ouvir. Nós tivemos nos últimos dias algumas denúncias de falsos agentes comunitários de saúde circulando pela cidade. E é importante destacar para a população que os nossos ACS têm todo um critério de uniforme e identificação institucional. Então nós temos ali, os nossos ACS são todos uniformizados com colete, com o crachá da prefeitura. A população, quem está passando por essa visita, nessa tentativa desse falso agente comunitário ou dos nossos agentes comunitários de saúde, na dúvida, pode entrar em contato com a unidade básica de saúde da sua abrangência, passar o nome do ACS que está aí sobre a sua casa, que a unidade tem o registro de visitas desses agentes comunitários e está confirmando a identidade. O agente comunitário de saúde, ele não vai te confirmar dados bancários, né? Isso em nenhuma visita nossa é esse o intuito. O agente vai te confirmar sua identificação, seus dados pessoais ali de endereço, só com uma confirmação de cadastro. Mas não existe nenhum pedido de dados bancários ou algum tipo de pagamento, de transferência. É bom que a população fique bem atenta a isso. Recado dado, muita atenção. Agora a gente muda de assunto, uma boa notícia para a população taubatiana. O abrigo institucional da cidade recebe melhorias e fortalece o acolhimento para a população em situação de rua. O abrigo institucional de Taubaté, localizado no Jardim Eulália, é um dos principais pontos de acolhimento na cidade e atende pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, oferecendo segurança e dignidade. Porém, nos últimos meses, o estabelecimento vinha apresentando problemas de estrutura, o que prejudicava a convivência dos moradores. Hoje estamos com 19 acolhidos aqui no abrigo, né? E esse número está reduzido por conta dessa obra. O abrigo estava, né, com uns problemas na estrutura, com algumas goteiras. Então, essa revitalização foi muito importante para deixar o ambiente melhor, né? Para a gente não ter mais esses problemas na estrutura. E porque é um ambiente de acolher as pessoas e a gente dá a melhor possibilidade de convivência aqui para eles. A nossa capacidade são de 50 pessoas aqui no abrigo institucional
E nessas vagas a gente acolhe mais as pessoas idosas, mulheres e as pessoas com alguma deficiência, né? E com a chegada da frente fria e dos períodos de chuva, a busca por abrigos ganha força. E para acolher os moradores de rua, a Prefeitura de Taubaté realizou a revitalização do abrigo institucional. Agora, com funcionamento 24 horas, o abrigo conta com mais cômodos e um atendimento reforçado nesse período mais frio, proporcionando maior segurança e cuidado com a população que vive nas ruas. As pessoas sabem que o primeiro atendimento, né, elas podem procurar o Centro Pop, né? E quando a pessoa não procura o Centro Pop, tem o serviço de abordagem também, que faz a ronda na rua, que aborda as pessoas. A gente oferece aqui o serviço de banho, higiene, né? Alimentação, pernoite, né? A moradia por um tempo e o atendimento técnico, que é o carro-chefe da população em situação de rua. Porque é nesse atendimento que vai, junto com o técnico, trabalhar com o usuário para ele buscar novamente a autonomia de vida. Recado importante, está frio agora, né? É bom saber que tem um abrigo para o pessoal não passar necessidade nesse momento tão diferente do ano, né? Porque nunca fica frio agora vem com força. A gente vai para um rápido intervalo, imagens ao vivo de Aparecida. O Brasil Gente Vale ainda não acabou. Siga conosco. Blitz na TV. A TV Band Vale mais perto de você. Neste sábado, a nossa equipe estará ao vivo no Manhã da Band, direto de Ubatuba. E vai rolar mais uma mega entrega da Universo Honda. Todas as motos contempladas no mês pelo Consórcio Nacional Honda. Universo Honda Ubatuba. Rua Dona Maria Alves, 109 no centro. E aproveite também as promoções. Blitz na TV. Quer Honda? Vai de Universo. Segue forte. A Princesa do Norte é mesmo a bola da vez. Pinda vai receber um dos maiores data centers do Brasil. Serão mais de 1.000 empregos durante a obra e mais de 5 bilhões investidos. É muito investimento, né? Sim, e vai somando aí com a multinacional Itachi, são mais 1 bilhão. E outras empresas anunciaram suas expansões, que somam mais de 7 bilhões. Por isso, diga aí. Pinda é a bola da vez. Pinda tem norte, segue forte. Atenção, cliente da região de São José dos Campos e Litoral. Você está convocado a comparecer ao ponto de venda mais próximo para garantir o seu Vale Cap. Esta semana são meio milhão de reais, isso mesmo, 500 mil reais só no quarto sorteio e tem mais. No Super Giro, 40 prêmios de 1.500 reais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 20 mil. No terceiro, 30 mil. E no quarto sorteio, 500 mil, isso mesmo, meio milhão de reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. A Eleve preparou um produto fantástico para você, que é a creatina, um dos produtos mais estudados do mundo. Você sabe que a creatina ela é fantástica para ajudar na manutenção da massa magra e prevenir também a sarcopenia, que é a diminuição dessa massa magra. Você perde a força muscular, tem dificuldade para levantar do sofá, fazer uma caminhada ou até mesmo ficar de pé durante alguns minutos. Use a creatina, independentemente se você faz atividade física ou não. Ela vai ajudar nessa força muscular. Para adquirir é muito simples, não tem contraindicação e não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode usar. Inclusive, os estudos apontam a força da creatina para a saúde mental. 0800 000 3358. 70% de desconto e eu entrego na sua casa, não cobro frete. 0800 000 3358. Há mais de 30 anos, a Omni realiza sonhos. Aqui você encontra crédito com garantia e recebe até 70% do valor do seu veículo em dinheiro, carros, motos e caminhões, com parcelas que cabem no bolso em até 48 vezes. Omni Banco e Financeira. Caraguatatuba vai se transformar na cidade do rock.
Estamos de volta com o Brasil Urgente Vale. Em Pindamonhangaba, a polícia prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã de ontem. Vou te contar por quê. A ação aconteceu durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão no bairro Vitória Vale 3. É isso aí. Parei para ler, Vitória Vale 3. Segundo o boletim de ocorrência, então você vê as imagens, os policiais encontraram o suspeito dentro da casa. Durante as buscas foram apreendidas porções de maconha, crack, além de balanças de precisão, embalagens utilizadas para o armazenamento das drogas, celulares, dinheiro em espécie para trocar ali na hora de fazer aquela transação. Se bem que o pessoal está usando até Pix agora para comprar droga. A polícia entende que os materiais reforçam os indícios de tráfico de entorpecentes. Eu acho que mais indícios do que esses são difíceis, né? O investigado foi levado para a cadeia pública de Taubaté, segue à disposição da justiça e você vê nas imagens a quantidade de fumo que foi apreendido, crack também. Quem está acabando com a nossa vida, Pedro Maria? A cachaça não, é o fumo, né? É o fumo. Agora volta comigo aqui, já falamos demais desse fumo, parabéns para a polícia, porque agora vamos falar de coisa boa. O que é coisa boa? A sua participação. 997-63-5060. A Adriana de Tremembé, ai que delícia, Adriana, olha só. Tá quentinho. Boa noite, vamos esquentar com a sopinha e torradinha. Esse é o plano ideal para hoje. Perfeito para hoje, a carne está desfiando, a batata está no ponto. E a Adriana vai passar bem essa noite. Abraço, obrigado por compartilhar isso com a gente. Podia mandar um pouquinho também, né? Mas já mandou a imagem e já fico feliz. José Luiz também já está no esquema de sexta-feira, lá de Jacareí. Sextou, sexta-feira, Dia Internacional do Petisco, Dia Internacional Mundial Interplanetário do Petisco. Torresminho, salaminho, queijinho, gorgonzola, tudo é com carinho aí. Com pão italiano e água benta. Ele botou as aspas na água benta ali, mas a gente entendeu muito bem. Que água benta que é essa, né? Que a gente só bebe na latinha. Um abraço pra você. Quem mais caprichou na sexta-feira? Vamos ver. A Léa Antônia de Lorena. Léa Antônia participou conosco. Ó, Palmeiras do Imperial. Não tive a oportunidade de ver ninguém da Band para tirar foto. Acabou de tirar. Show de bola, Léa Antônia. Que bacana. O dia que a gente foi em Lorena, nos encontre por aí, viu? Mas tirou uma fotinha ali, já vale. O Jair de Taubaté, vocês estão elegantes, não é mesmo? Eu e a Isabela. E eu falei pra você que de vez em quando a gente tira o print da galera aqui pra marcar na rede social. O Jair já fez isso por nós aí, ó. Eu e a Isabela Valucas na tela. Abraço pra você, Jair Diniz. Mauro Andrade de Taubaté. Boa noite, Eugênio. Eu e minha filha assistindo o melhor Jornal do Vale. Aí você ganha meu coração. Tanto Nicoline como vocês são os melhores. Parabéns, obrigado. Tô feliz. Tô feliz em saber que vocês me aceitaram bem no lar de vocês, mesmo durante apenas um dia de falta do Cláudio Nicolini. O Júlio de Taubaté conosco também. Eugênio, boa noite. Eu e o melhor amigo Marley. Olha a carinha do Marley. Estamos ligados todos os dias. Júlio Gonçalves de Taubaté. Abraço a toda a equipe de jornalismo do nosso querido Burvi. É nosso apelido, né? O Burvi Brasil Urgente Vale. Abraço pra você, Marley. O Marley tá só esperando jogar bolinha pra ele correr atrás. Ricardo de Tremembé com a gente também. Pedrão, esse é bom, hein? Sobe um pouquinho o som aí. Faz tempo que eu não ouço essa, Pedrão. Nossa, me pegou de surpresa agora. Ricardo de Tremembé. Estamos aqui em Tremembé na audiência, eu e minha neta, José Ricardo Lindolfo de Tremembé. A família feliz acompanhando, ela com as canetinhas, pintando um desenho enquanto acompanha o Brasil Gente Vale. Mas a gente vê em cima da mesa, tem um pãozinho ali. Esse pãozinho vai ser fatiado com a sopinha também hoje, não vai não? Bacana, obrigado, gente, pela participação de vocês. Eu fico muito feliz em estar na casa de vocês, no lar de vocês. Imagens ao vivo de Ilhabela, cara, caramba, cara, ô, sobe o volume. Agora eu vou lá pro farol. E essa de garoto. Blitz na TV. A TV Band Vale mais perto de você. Neste sábado, a nossa equipe estará ao vivo no Manhã da Band, direto de Ubatuba. E vai rolar mais uma mega entrega da Universo Honda. Todas as motos contempladas no mês pelo Consórcio Nacional Honda. Universo Honda Ubatuba. Rua Dona Maria Alves, 109 no centro. E aproveite também as promoções. Blitz na TV. Quer Honda? Vai de Universo. Gente, vem aí a festa mais esperada do ano. A nossa torcida brasileira, com festa de São João por todo lugar. E uma goleada de ofertas que só tem aqui no Açaí.
Tá, a gente sabe que comercial de iogurte é assim, né? Mas ele também pode ser assim. Afinal, o mundo não para de mudar e é muito bom fazer parte dessa transformação, cuidando do que mais importa. Para todos os momentos do seu dia, iogurte Comevap. Você sabia que pode ajudar crianças e idosos de São José? Na hora de fazer o imposto de renda, escolha doar, acesse fichas da declaração, em seguida, doação diretamente na declaração. Depois, marque a opção municipal. E para terminar, São José dos Campos. Agora é só escolher quem vai receber 3% do seu imposto. Ajudar quem precisa sem pagar nada mais por isso é muito bom. Consulte seu contador. A Eleve preparou um produto fantástico para você, que é a creatina, um dos produtos mais estudados do mundo. Você sabe que a creatina ela é fantástica para ajudar na manutenção da massa magra e prevenir também a sarcopenia, que é a diminuição dessa massa magra. Você perde a força muscular, tem dificuldade para levantar do sofá, fazer uma caminhada ou até mesmo ficar de pé durante alguns minutos. Use a creatina, independentemente se você faz atividade física ou não. Ela vai ajudar nessa força muscular. Para adquirir é muito simples, não tem contraindicação e não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode usar. Inclusive, os estudos apontam a força da creatina para a saúde mental. 0800 000 3358. 70% de desconto e eu entrego na sua casa, não cobro frete. 0800 000 3358. Olá pessoal, tudo bem? O Sincovat Negócios completa 15 anos na TV Band Vale e agora tem um novo horário, todos os domingos às 10h15 da manhã, com reprise após o Canal Livre. Eu espero vocês, até lá! Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Estamos de volta com o Brasil Urgente Vale e ainda bem que vocês de casa não têm acesso aos bastidores do que acontece aqui, senão ia dar muito ruim pra mim, viu? Vamos colocar as... Não. Sei que eu fui comentar aí. Pedro Mariano, pensei que você estava no meu time, Pedrão. Vamos colocar a mensagem na tela antes que eu me enrole mais? Quem está com a gente aqui? Luiz Carlos Paes. Olha o Masterchef Marilene, fazendo um bolo de tapioca para tomar um café. Olha só o bolo de tapioca da Marilene no capricho. Tá bonito, hein? Tá show de bola. Marilene, cadê meu pedaço? Rodrigo tá conosco também, boa noite. Nesse friozinho debaixo das cobertas com a esposa. Notícias da região, cervejinha... Não, a cervejinha não. Eu sou de platia. É canjinha, já tô com a cabeça em outro lugar. Canjinha de galinha, não tem cervejinha nenhuma, Pedro Mariano. Galinha caipira, delícia. Rodrigo Elian, de Jacareí, tá conosco aí. Abraço pra vocês, viu, gente? A gente tava comentando, vimos essa foto. O lar de vocês parece bem aconchegante, viu? Parabéns. Às vezes o aconchego, ele vem de quem tá no lar, né? Olha que bacana. O pessoal no cobertor, assistindo o Brasil Gente Vale. Aquela casa bonitinha, tudo no lugar. Legal, parabéns pra vocês, viu? Sopinha tá bonita também. Eneri de Canas, Eneri ou Eneri? Tá conosco. Oi, boa tarde, Luiz Eugênio. Amo você, obrigado. E o Nicolini também, obrigado por estar todos os dias em nossas casas. Manda um abraço pro meu filho Paulo. Ele tá fazendo aniversário hoje, acho que é isso, né? Abraço para você então, Paulo, filho do Eneri. Um abraço para você, parabéns, muitos anos de vida, obrigado por estar conosco. Bacana, gente, fico feliz quando o pessoal nos coloca na vida das famílias aqui do Vale. A Rosimeire Vale de Pindamonhangaba conosco. Boa noite, Luiz Eugênio, uma ótima sexta-feira para você. Deixa eu te falar, amanhã é meu aniversário, olha que bacana. Tem como você mandar ao vivo parabéns para mim, ficarei muito feliz, então volta para mim aqui rapidinho. Para eu mandar um grande abraço para a Rosimeire, Deus te abençoe, feliz aniversário. Você aí de Pindamonhangaba, muitos anos de vida, obrigado por estar conosco, viu? Um beijo para você. Seguimos com as mensagens agora. Fernando de Taubaté, boa tarde, Eugênio Silva, manda um alô para mim aqui, o Fernando da cidade de Taubaté, abraço para você, Fernando. Aquele abraço! Aquele abraço, caprichado. Fátima de Taubaté conosco, um abraço, parando aqui para mandar um abraço para Taubaté, viu? A cidade está conosco em peso. Boa tarde, Eugênio. Sou a Fátima do bairro Santa Teresa, em Taubaté. Manda um abraço para nós. Abraço mandado, Fátima. Tá a fotinha do cachorrinho ali também. O cachorrinho que tá ali na foto? É.
a Marilete Camargo. Marlilete Camargo, tem que ler certo o nome da pessoa. Boa noite, aqui é o nosso bairro Esplanada Santa Terezinha, tá abandonado. Marlilete Pereira de Camargo. Pessoal, anota então, Esplanada Santa Terezinha. Tá pedindo socorro aqui no Brasil Gente Vale e a gente vai socorrer na medida do possível, viu? Um abraço para você, obrigado pela participação e é isso que a gente quer. A gente quer pauta, a gente quer a participação de vocês, quer o seu bairro e a sua cidade aqui na nossa região. A gente viu os cachorrinhos do pessoal de casa, a gente viu o que o pessoal está preparando para a noite de hoje e eu estou muito feliz de estar no lar de vocês. E quem entra no lar de vocês agora é ele. Otávio Baldin está chegando aqui na nossa tela. Eu me sinto bem vestido até o momento em que ele entra na tela. Aí já... Elegância. Não, mas você está muito bem, Eugênio. Olha só, todo despojado, moderninho. Sexta-feira. Ah, tá bonito demais. Eugênio, você sabe que aqui, toda sexta-feira, a gente tem um quadro no Papo de Janela com o Nicolini, que é a vitrolinha do Pedro Mariano. Olha só, não sabia dessa, não. E hoje, em sua homenagem, hein? Luiz Gonzaga. Duas paixões dos brasileiros, que é futebol e um bailão, hein? Siri jogando bola. É a dica pro fim de semana. Você manda bem no bailão, Eugênio? Eu mando, olha manda, só. Como é que é? É porque aqui sozinho é mais difícil, mas se tivesse um par comigo aqui, eu já essa aí dá pra fazer 2 passinhos. É aqui, isso. Ó. Mas não é 2 pra lá, 2 pra cá, é 1 pra lá e 1 pra cá, isso aqui, assim? Ó. 1 e 2, ó. Assim. Ó. Eugênio manda dá bem. Dá pra acelerar aqui, ó. Pronto aí, ó. Ó, final de semana já estamos no ritmo. Essa música tá no meu coração. É Você maravilhosa. sabia que o meu nome é Luiz Eugênio por causa de Luiz Gonzaga? Mas foi em sua homenagem que a gente escolheu essa música hoje. Eu aqui preparando para trazer notícia para vocês, enquanto isso a galera tá preparando algo em homenagem. Isso aí. Muito bem. obrigado, Otávio. Beijo grande, Eugênio. Valeu Bom jornal. demais. Boa sexta-feira para você.